Existe um ciclo que prende milhares de pessoas no inglês travado. E provavelmente ele tá aprendendo você agora no inglês travado e você não percebeu. Só que a pior parte é que quanto mais você tenta sair desse ciclo, mais preso nele você fica. E se você não quebrar esse ciclo rápido, não importa quanto dinheiro você gasta, quanto você tente estudar, você nunca vai conseguir falar inglês com confiança. Esse ciclo ele acontece principalmente em adultos que já tentaram aprender inglês, até se esforçam, tentam estudar, conseguem compreender e até já conhecem várias palavras em inglês, só que na hora de falar, trava, dá um branco. E o mais curioso é que esse ciclo ele te engana, porque parece que você tá tendo progresso, só que quando você tenta fazer o principal que você quer, que é conseguir se comunicar em inglês, você não consegue. Então você estuda, tu presta atenção na aula do curso que você comprou, você entende, você anota, você decora, só que parece que você tá parado no mesmo lugar. E esse ciclo ele começa quando você tenta falar em inglês. Porque assim, você não tá no básico, você já conhece algumas palavras em inglês, você já entende um pouco e você vai tentar falar para tentar praticar, só que acontece uma coisa com você. Quando tu começa a ouvir tua própria voz enquanto você fala, você fica... Nossa, minha voz tá ridícula. Talvez até você nunca tenha tentado se gravar para evitar o constrangimento, né? Porque você se ouvindo tá ruim, imagina se gravar. E é nesse instante que você tem esse pensamento que, pô, minha pronúncia tá uma bosta, que o ciclo começa e ele começa a te pegar e te consumir por inteiro. Porque pensa comigo, velho, se você não gosta de como sua voz soa em inglês, naturalmente você vai evitar falar. E se você evita falar, naturalmente você não pratica, e se você não pratica, você não melhora. E aí, naturalmente, quando você tentar falar de novo, você vai ter o mesmo sentimento. Pô, minha pronúncia tá uma bosta. E aí, esse loop, ele fica girando, 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 e você nunca sai do lugar. Não importa o quantas regras de gramática você sabe, não importa o quanto de vocabulário você conhece. Tinha uma aluna minha, que vamos chamar ela aqui de Paula, ela era engenheira, ela foi chamada para participar de um projeto internacional em uma multinacional americana. Pô, muito top. Ela nunca tinha recebido esse convite na vida dela. Isso ia aumentar o salário dela pra caramba. Ela ficou super feliz, contou pra família dela. Só que o que pegou? É que ela tinha um certificado ali de inglês até avançado de um curso que ela já tinha feito, só que o problema é que ela precisava liderar uma parte técnica na reunião, pô. E de primeira, ela precisava apresentar uma reunião do projeto da equipe dela ali. Só que aí aconteceu o que ela já imaginava, ela chegou na reunião e ela travou, ela tentou, ela praticou em casa, ela fez todo o script ali e tal, só que na hora, pô, não rolou. E não rolou por quê? Bicho, ela tinha tudo scriptado, velho. Ela sabia exatamente o que ela ia falar. De novo, ela não tinha inglês básico. Ela conhecia algumas palavras em inglês, ela conseguia ouvir e entender algumas coisas. Ela travava na hora de falar, mas ela pensou, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou scriptar, vou fazer linha por linha o que é que eu vou falar e vou chegar na hora e simplesmente eu vou ler. Só que nem assim ela conseguiu. Por causa do ciclo, pô. Ela não gostava da própria voz dela, então se ela fosse falar... Cara, ela ia sim mijar, mas ela não ia falar. E, obviamente, ela não pegou. O chefe dela deu lugar para uma pessoa que era menos competente que ela para poder pegar essa vaga. Simplesmente pelo fato de que a outra pessoa conseguia se comunicar em inglês. E talvez isso já tenha acontecido com você, ou pode ser seu caso hoje, que você conhece várias palavras em inglês, você não consegue conectar. Toda hora que você tenta falar, sai um bocado de palavra solta e você não gosta de como você soa. Você pensa, nossa, falar inglês é muito ruim, bicho. É muito desconfortável. Só que esse ciclo ele é tão destrutivo que com o tempo você começa a sentir que você que é o problema, que tipo assim, pô, eu já tentei tanto curso que provavelmente é porque, sei lá, ou eu tô velho, é minha idade, ou então simplesmente porque eu realmente não consigo, porque é muito difícil e geralmente só é adolescente que consegue aprender. Só que não é falta de capacidade. O problema é esse ciclo, é esse loop que a gente precisa se livrar dele. Pô, é como se fosse correr numa esteira. Tu tá correndo, tá suando, só que tu tá no mesmo lugar. Então, é como se fosse a mesma ideia. Você tá estudando, você sente que você tá aprendendo, você vê palavras novas, você vê gramática nova, só que na hora de falar, que é o principal, você não consegue. Só que tem um problema, porque você não pode tentar quebrar esse ciclo. Se você tenta quebrar esse ciclo, você vai se ferrar. Existe um livro muito bom, acho que eu tenho ele aqui. Eu não tenho ele aqui. Tem um livro muito bom, eu não tô com ele aqui, mas o nome é Hábitos Atômicos, do James Clear. E nesse livro, o James fala como a maioria das pessoas falha porque tentam eliminar um hábito ruim. Quando, na verdade, o caminho é você implementar um novo. Você não elimina um hábito ruim lutando contra ele. Ou seja, você não vai quebrar esse ciclo de não gostar da sua voz, não conseguir falar, não conseguiu falar, você não pratica, você não gosta da sua voz, vira esse ciclo e você perde confiança, você acha que você simplesmente não consegue aprender.
aprender inglês. Você não tenta simplesmente quebrar ele. Ao invés disso, você torna um hábito ruim tão irrelevante, tão fora da sua identidade, que ele mesmo naturalmente para de existir na sua vida. E como é que você faz isso? Simplesmente adicionando um hábito novo. E no nosso contexto aqui no inglês, funciona da mesma ideia. Você não precisa tentar parar de travar. Você precisa criar um novo ciclo onde você naturalmente gosta mais da sua voz. E você faz isso a partir de implementação de sotaque. Raramente você vai ver isso aqui no Brasil sendo dito por qualquer professor de inglês que seja. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos professores acreditam que ensinar pronúncia é muito complicado. O que realmente, com as metodologias tradicionais, é super complicado. E os alunos percebem isso, porque para eles, porra, pronúncia em inglês é um negócio muito complicado, é muito difícil. Você soar em inglês como nativo, isso aí é irreal, não dá, é muito complicado. Vai exigir muito do meu tempo, eu tenho trabalho, eu tenho outras coisas para lidar, eu não tenho tempo para ficar pensando nisso, eu só quero conseguir me comunicar, mas aí é que tá errado, velho. Você precisa de práticas que são eficientes e focadas e, obviamente, adaptadas a você. Aplicando essas técnicas específicas com padrões específicos, você vai fazer práticas super simples de fazer e que naturalmente vão fazer você perceber que você tá gostando mais da sua voz em inglês, porque ela tá soando melhor, tá soando com pronúncias corretas. E aí pensa comigo, pô, quando você gosta de como você soa em inglês, naturalmente você quer falar mais. É natural, pô. Bicho, você começar a gostar de como você tá soando em inglês, você vai chegar no teu trabalho e falar, oh, guys, good morning. Ah, desculpa, eu falei inglês, não percebi. Então, naturalmente, quando você gosta de como você soa em inglês, você tende a querer falar mais inglês. Quando você fala mais, você pratica mais, você melhora no ponto que você quer, que é conseguir se comunicar. Naturalmente, você cada vez vai gostando mais da sua voz, isso vai te dando confiança e vai criando esse novo loop. Esse loop te gera uma confiança gigantesca e faz com que você não precise pensar em como você está soando, porque você tem certeza que você está conseguindo se expressar e que está saindo com uma pronúncia que todo mundo consegue entender. Imagina a confiança que isso não vai te dar. E aí, quando você percebe, o loop novo tomou totalmente o lugar do loop antigo. E aí você sai de uma pessoa que estava com o inglês travado para conseguir se comunicar em inglês com confiança. Só que não dá para simplesmente querer fazer isso e sair buscando no YouTube como fazer isso e esperar que os resultados vão te agradar, porque não vão. Existe uma forma correta de você fazer a implementação do sotaque. Antes da gente começar a falar de implementação de sotaque, eu vou te mostrar como simplesmente uma pronúncia simples já pode melhorar mais de 60% a tua pronúncia, ou seja, como você soa em inglês. Vamos pegar um exemplo simples e que raramente algum professor de inglês aqui fala no Brasil, que é o som da letra I. A letra I em inglês, ela não é igual à nossa letra I. Se você pensar no alfabeto, né? A, B, C, D, E. A nossa letra I está na letra E em inglês. É por isso que a gente fala comer, eat, que é diferente de isso em inglês, que é it. Você saca a diferença? Eat, it. Então, o som do I no inglês, ou ele vai ser I, ou ele vai ser E. É assim que a gente diferencia, por exemplo, feet de fit, de fitness, né? É assim que fica, inclusive convido você a repetir comigo aqui essas palavras, ó. Think, e não think, mas think. Inclusive, esse aqui é um segredo super legal. Quando você vai praticar, sempre tenta exagerar, para o seu cérebro e sua boca entenderem e se acostumarem a fazer esse tipo de pronúncia. Think will, e não will, e sim will. It. E vamos pegar até dentro de uma frase para você entender a diferença. I don't know if he thinks he will do it. Agora vamos aplicar esse I com som de E que eu acabei de falar em todos os Is aqui que tem esse som. I don't know if he thinks he will do it. De forma um pouco mais acelerada e padrão, seria I don't know if he thinks he'll do it. Você percebe como você soa bem melhor simplesmente a aplicar essa pronúncia, isso é só uma pronúncia de todo um âmbito e práticas que envolvem a implementação do sotaque, que eu ensino para quem é meu aluno. Inclusive, isso agora gera quase que uma maldição em você, porque agora, toda hora que você estiver assistindo em inglês ou ouvindo alguma coisa em inglês, que tiver o I, você vai começar a perceber naturalmente que ele é E não I. E aí, cara, cada uma das práticas que envolvem a implementação de sotaque, de novo, isso aqui eu só te mostrei uma pronúncia, tá? Implementação de sotaque envolve outras práticas e são super simples de fazer, mesmo que você tenha pouco tempo no dia para poder dedicar a isso. O importante é como você tá fazendo e o que você tá fazendo, e não a quantidade disso. Só que aqui entra uma outra questão que poucas pessoas entendem. Para você sair de um inglês travado e começar a se comunicar com confiança, não basta você apenas implementar um sotaque. O que eu te mostrei aqui hoje foi que você consegue quebrar um ciclo simplesmente a partir da adição de O, que é super simples e, inclusive, leva muito menos esforço do que aquele outro ciclo. Só que esse é só um dos pilares que vai te fazer chegar a ter um inglês com confiança. Porque, na verdade, existem três: conexão, pronúncia e automatização. O que eu te falei hoje é de pronúncia, obviamente.
mas existem conexão e automatização, que são dois outros pontos super importantes. Pronúncia é como a gente se ouve em inglês e, obviamente, como os outros ouvem a gente em inglês. Se você não implementa pronúncias que existem dentro da sua fala, você vai falar com a pronúncia brasileira, que não existe. Ninguém vai entender. Então você precisa desconectar isso e ativar esses padrões no seu cérebro com práticas específicas. E aí é que entra os outros dois pontos. Conexão é onde você entende a como conectar as palavras que você já sabe. Porque senão, toda hora que você vai falar, você fica soltando palavras soltas toda hora. E você não consegue se expressar. E esse é o ponto. Você precisa entender como que você realmente se expressa em inglês. Como conectar as palavras que você sabe. Porque o problema que muitas vezes você pode achar que é vocabulário, que você precisa conhecer mais palavras, sendo que na verdade não é. E existem, obviamente, estudos que mostram que a maioria das pessoas que consegue se comunicar em inglês, elas conhecem aproximadamente 3.000 palavras. Mas isso é simplesmente uma estatística vazia, que não te serve de nada. Não necessariamente você precisa aprender 3.000 palavras para aprender inglês. Mesmo que você saiba hoje 3.000 palavras, isso não garante que você consegue nem criar uma frase sem travar. Porque saber várias palavras é uma coisa, conectar essas palavras é outra coisa. É como se você pegasse uma pessoa que nunca cozinhou na vida, botasse na frente dela os ingredientes de um carbonara e esperasse que ela saísse lá com o melhor carbonara que você já comeu. Não vai acontecer. Vai sair um negócio todo troncho, principalmente se ela nunca cozinhou na vida. Então, para você parar de ficar soltando palavras soltas e entender como conectar, você precisa aplicar uma técnica de conexão. E eu ensino essa técnica no vídeo que vai sair em breve aqui no canal. Então, sugiro que você se inscreva, clique em se inscrever e ative o sininho aqui. Lembrando que tem meu Instagram também, IgorAMS. Lembra de me seguir lá também, para você entender como que é esse pilar da conexão. E, obviamente, tem automatização. Você precisa colocar a conexão e a pronúncia no automático, para que quando você fala em inglês, você não precise pensar, pô, será que eu uso essa palavra, será que eu uso aquela? Ou será que eu tô soando certo em inglês, será que a pronúncia... Não, tudo tem que estar no automático, de forma que você só fale e você tenha confiança e certeza de que você está se expressando bem e que você está falando com a pronúncia que as outras pessoas vão conseguir te entender sem problema nenhum. Esse aqui é que mora o segredo, é a junção desses três pilares que vai fazer você sair de um inglês totalmente travado a conseguir se comunicar com confiança. Conexão, pronúncia e automatização. E dentro deles moram várias das minhas técnicas exclusivas que eu criei há mais de 10 anos e uso até hoje com todos os meus alunos. Só para você ter ideia, dentro de conexão, eu ensino uma técnica que é a técnica que eu criei chamada 3 Steps. Com essa técnica, você consegue criar qualquer pergunta em inglês com apenas 3 passos simples, sem precisar ficar pensando em gramática complicada. Porque, velho, pensa comigo, se você tá falando em português, você fica pensando, pô, agora eu tenho que falar, vou usar um verbo transitivo direto, agora eu tenho que... Não, você não pensa nisso. Você não precisa de gramática para conseguir se comunicar em inglês. Você não precisa ficar estudando aquelas regrinhas, não. É simplesmente aplicação de técnicas certas. Dentro de automatização, eu vou falar no próximo vídeo justamente sobre uma das técnicas, uma das práticas que você pode fazer dentro de automatização para você conseguir realmente se expressar em inglês. Provavelmente você já conhece alguém que fala inglês bem, que tem um certo nível legal de inglês, só que a pessoa não se sente confortável com a língua. Ou seja, se ela tiver que apresentar uma reunião em inglês, ela consegue apresentar, mas no final ela fica, porra, se eu tivesse feito essa apresentação em português, eu teria me expressado melhor. E qual que é o erro aí? A maioria das pessoas pratica e estuda inglês usando frases genéricas. Pô, mas você não pode usar frases genéricas, porque você não é um robô, você não é uma pessoa genérica. Você fala de um certo jeito, frases genéricas não vão te servir. Então, ao invés de você pensar, pô, tô com fome, ou então, tipo assim, a frase, né, estou com fome, você quer ir comer? Você muda pra, velho, tô com a fome da porra, quer ir comigo no shopping comer? Agora sim é uma frase que você diria no dia a dia, saca? Você tem que conseguir se imaginar falando aquilo ali. Se você não consegue, é porque provavelmente você tá praticando simplesmente por frases genéricas. Isso não vai te ajudar, isso só vai te atrapalhar. Então, se você quer ver esses 3 pilares em ação, me segue aqui, porque no próximo vídeo eu vou te explicar mais um desses pilares.